Vamos falar um pouco de uma outra função para a qual o Excel também pode ser utilizado. O Excel ele pode ser utilizado como um banco de dados. É claro que o objetivo maior do Excel é ser uma planilha eletrônica. Porém, como ele tem muitos recursos, ele também pode ser utilizado para você trabalhar quantidades massivas de informação. Quando eu me refiro a banco de dados, você talvez já tenha trabalhado com o Access, que é um banco de dados da Microsoft voltado para profissionais, para usuários domésticos, para pequenas empresas. Existem outros aplicativos de banco de dados mais famosos, como Oracle, como SQL Server, que é da própria Microsoft, como MySQL, etc. O objetivo do Excel não é competir de forma alguma com nenhum desses aplicativos mais complexos, com mais recursos. Mas sim se tornar uma alternativa simples e rápida de você poder manipular dados também. Primeiro, o objetivo do banco de dados ele é justamente organizar dados ou armazenar informações de forma organizada, possibilitando acesso rápido e fácil. Se eu quiser, por exemplo, construir um cadastro de clientes, esse meu cadastro de clientes ele pode ser considerado um banco de dados. Por exemplo, código, nome, endereço, telefone, e-mail, cidade, estado, CEP. Vamos parar só aqui no estado. Nesse exemplo, eu tenho um banco de dados, onde eu vou utilizar para armazenar um código, um nome, endereço, telefone, o e-mail, cidade e o estado do meu cliente. Por exemplo, um nome, Tiago, Avenida 1, número 20. Telefone 34, um número aqui, e-mail baciotti@gmail.com. Cidade Monte Alegre de Minas, estado Minas Gerais. Essa cidade existe sim. Isso. E-mail, telefone, endereço. Nesse caso, eu tenho um exemplo de um banco de dados. Aqui eu posso acrescentar muito mais informação, se eu quiser. Esse meu banco de dados ele é dividido em registros, que são as linhas de dados, e campos, que são as colunas. Nesse caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos. E um único registro por enquanto. À medida que eu for cadastrando novos clientes, o meu banco de dados ele pode aumentar. E para que serve isso daqui? Serve para depois você poder trabalhar essas informações, extrair informações relevantes para você tomar decisão no seu negócio e por aí vai. Nós vamos trabalhar com alguns dados já prontos para poder facilitar o uso dos recursos, ok? O básico do banco de dados é isso daqui. Eu posso inserir esses valores, posso cadastrar novos. Basicamente é digitar dados numa planilha. Não estou fazendo nada demais por enquanto. Por enquanto eu estou apenas fazendo um cadastro. Telefone, um e-mail, ana@gmail.com, cidade São Paulo, SP. Ótimo, está aqui. Eu já tenho 2 registros. Meu banco de dados já possui 2 linhas. Certo. Se eu quiser editar, eu edito normalmente, como se estivesse trabalhando uma planilha. Até aqui não tem segredo algum. Até aqui é simplesmente mapear, jogar esses dados dentro da sua planilha. Certo? Dessa forma, eu posso inserir informações. Ótimo. Só que eu posso encontrar uma maneira de representar essa informação e ter acesso a essa informação para exclusão, para inserir novos dados, para alterações de uma forma mais prática.
através de um formulário. Se você conhece macros, você conhece VBA, se já é um desenvolvedor, você sabe que eu posso construir aplicativos complexos usando o Excel como a minha base de dados. Não é esse o objetivo. O nosso objetivo é utilizar um formulário automático. Esse recurso é um recurso que poucas pessoas conhecem, porque a partir da versão 2010 ele está mais escondido. É um recurso de formulários. Olha só o que nós vamos fazer. Primeiro, eu vou acessar Arquivo, Opções. Por que eu vou acessar Opções? Porque eu quero ativar o recurso que não existe mais por padrão. Ele existe, mas não está visível por padrão. Eu vou acessar Personalizar faixa de opções. O que é faixa de opções? Ele me mostra as guias, layout, fórmulas, dados, revisão, exibição, página inicial. Lembrando que você pode criar as suas guias do mesmo jeito que nas versões antigas você criava opções de menu. Mas eu não quero criar uma nova guia. Eu apenas quero, aqui dentro da página inicial, adicionar uma opção a mais. Vamos procurar aqui. Comandos fora da faixa de opções. Ótimo. Aqui você vai encontrar um monte de comandos. Eu vou procurar o comando de formulário, que ele está aqui. Ótimo. Aí, olha só o que vai acontecer. Eu já estou em página inicial. Eu quero adicionar o formulário para a página inicial. Será que dá certo? Adicionar. Ele me deu uma mensagem que comandos precisam ser adicionados a grupos personalizados. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui na página inicial e vou criar um novo grupo. Vamos criar um novo grupo, renomear. Esse grupo vai se chamar Outras Opções. Ok, está aqui. E eu vou clicar em formulário e adicionar para dentro de outras. Ótimo, eu adicionei aqui a opção formulário. Ok, fechou, excelente. Se você perceber aqui no final da página inicial, existe o grupo outras. Se você tem outras opções aqui, talvez fique fora da sua página inicial. Então, no caso, você vai ter que rolar para a direita para poder encontrar. Mas aqui eu tenho formulário. Se estiver selecionado aqui a minha base de dados, a minha tabela, se eu clicar em formulário, ele automaticamente cria para mim um formulário padrão, que serve só para mim, para que eu possa cadastrar novas informações. Novo, código 3, José Buscapé, famoso José Buscapé. Endereço, telefone, e-mail, cidade, estado. Enter. Passou para o próximo. 4. Isso facilita a entrada de dados. Você pode também rolar para os registros anteriores, os registros posteriores. Você pode fazer uma edição, por exemplo, esse telefone não está certo, 61, isso, agora ele está certo, perfeito. Próximo registro, o nome dela não é Ana, o nome dela é Maria, pronto, próximo registro. Automaticamente, tudo que você faz aqui, ele já adiciona para você, já edita, já atualiza os dados para você. Essa opção se chama formulário. Como você viu, uma opção que está um pouco escondida. Você tem que tornar esse botão visível para poder trabalhar. Qualquer outro banco de dados que você chegue e tente utilizar o formulário, ele vai aceitar. Por exemplo, nesse banco de dados aqui, data, país, categoria, produto, unidades, preço. Todos os registros estão aqui. Fechar. Se eu vier no banco de dados de ligações, que eu coloquei ele aqui também para a gente poder trabalhar, eu tenho aqui o banco de dados de ligações também com 1000 registros, 1000 ligações, tudo aqui. Fechar.
Esse é o recurso de formulário, que facilita a sua vida para poder digitar dados. Lembrando que não se trata de um banco de dados como o Access, que tem vários outros recursos, mas te permite construir até aplicações, até planilhas poderosas com isso daqui. Principalmente se você depois trabalhar com macros, com a parte programada. Certo? Esse aqui é a opção de formulário, para você poder digitar dados dentro da sua planilha de forma automática. O seu banco de dados, ou a sua planilha, pode ter valores repetidos cadastrados. Eu posso ter, por exemplo, uma repetição nos dados do meu cliente. É claro que eu posso ter 2 clientes de nome Tiago, posso ter 2 clientes Maria, mas com sobrenomes diferentes. Nesse exemplo, vamos supor que por um erro, por um descuido, existe dados duplicados nessa planilha. Lembrando ainda que eu posso aplicar esse mesmo recurso de encontrar dados duplicados a uma série de outras coisas. Mas digamos que eu tenha aqui dados duplicados. O cliente Tiago foi digitado, talvez com e-mails diferentes, porém é o mesmo cliente, da mesma cidade, foi cadastrado de forma duplicada. Eu posso aplicar um recurso de limpar essa minha base, removendo essas duplicadas, essas duplicidades, essas duplicatas, com base em um determinado campo. Por exemplo, se eu for olhar o código, existe alguém duplicado na minha planilha? Não existe. Cada um tem um código exclusivo. Se eu for olhar nome mais e-mail, existe alguém duplicado? Não existe, porque eu tenho o Tiago de e-mail Baciotti e eu tenho o Tiago de e-mail Baciotti 2, então não existe duplicado. Se eu olhar somente o nome, só o nome mais nada, existe duplicidades? Sim, existe. Eu tenho 2 Maria, eu tenho 2 Tiago. Digamos então que eu queira remover essas duplicidades. Eu posso usar a opção dados, posso utilizar a opção remover duplicatas e falar para ele o seguinte: eu quero que você remova, por favor, quem tem duplicidades de nome. Se eu deixar tudo marcado, ele vai fazer o seguinte, ele vai procurar e só vai remover se todas essas colunas forem idênticas. Eu vou fazer uma duplicidade aqui do José Buscapé, inclusive com o código. Perfeito. Remover duplicatas, todas as colunas. Ok. Ele encontrou um valor duplicado e foi removido. 5 valores exclusivos restantes. Certo. Agora, Excel, remove para mim com base somente no nome. Tem jeito? Tem. Remover duplicadas. Eu vou selecionar apenas a coluna nome. Tudo que tiver o mesmo nome, o de baixo vai sumir. Vamos tentar? Ok. Pronto. 2 valores duplicados encontrados e removidos. 3 valores exclusivos restantes. Eu consegui remover a duplicidade da minha base, da minha planilha, usando o recurso de remover duplicidade. Esse recurso não existia em versões anteriores. Acho que até antes da 2010 não existia. Então, nós fazíamos esse mesmo remoção de duplicidades através de uma função se. Você colocava uma função se numa linha, verificando a linha anterior. Se fosse idêntico, você faria essa remoção. Dava mais trabalho, mas era também possível de ser feito. Esse é o conceito de remover duplicatas ou duplicidades da sua
Excelente! Um recurso muito utilizado, isso que você vai usar demais no seu dia a dia, quando trabalhar com planilhas, é o recurso de filtros. Eu posso trabalhar esse recurso de forma automática, com autofiltro, ou eu posso trabalhar um filtro avançado, jogando informações para outro local. Eu vou entrar na minha planilha de banco de dados, que é a seguinte aqui após a Plan 1, e aqui em cima, você nem precisa selecionar, você vai clicar em filtro. Tem até um atalho, Ctrl Shift L, filtro. O que ele fez? Por enquanto, ele simplesmente listou para mim, acrescentou para mim no cabeçalho dessas colunas uma caixa de listagem. Se eu clicar nessa caixinha, ele vai mostrar para mim uma série de opções. Classificar do mais antigo para o mais novo, do mais novo para antigo, classificar por cor, filtro de data, etc. Por exemplo, eu tenho aqui um total de, Ctrl seta para baixo, 372 linhas. Eu quero encontrar as informações somente do Brasil. Tem jeito? Tem, basta clicar aqui. Se desliga o selecionar tudo, escolhe Brasil. Ok, trouxe para mim somente o filtro, as informações do país Brasil. Eu quero do Brasil somente o que é metal. Eu posso desligar aqui e selecionar somente metais. Pronto. Inclusive ele fica com um ícone diferente, mostrando para mim que aconteceu um filtro nessa coluna. Eu encontrei país, categoria. Mas eu quero somente aquelas linhas cuja unidade seja acima de 6. Posso entrar aqui. Eu posso, muito bem, desmarcar e selecionar 7, 8, 9, 10. Ou eu posso criar um filtro de número maior ou igual ou maior do que 6. Eu não pedi maior ou igual, pedi maior do que 6. Pronto, adicionei mais um filtro aqui. Consegui filtrar por 3 critérios diferentes. Pelo país, pela categoria do instrumento e pela quantidade que eu tenho. Aqui no caso eu peguei maiores do que 6. Foram 3 critérios aplicados de uma vez. Eu posso limpar todos esses filtros, voltei. Eu quero selecionar somente os lançamentos do mês de maio de 2013. Tudo aqui é 2013. Eu posso desmarcar tudo, maio. Ok, pronto, trouxe para mim somente o de maio. Eu quero maio e novembro. Maio já está marcado, eu entro em novembro. Ok, perfeito, já trouxe também essa informação. Se eu quiser aplicar outros filtros, por exemplo, preço, eu posso selecionar aqui filtro sobre os 10 primeiros valores, quem está acima da média, quem está abaixo da média. Eu posso pegar todos que são diferentes de determinado valor. Vamos pegar todos abaixo de R$3.000. Menor ou igual a 3.000. Ok. Ele aplicou um filtro para mim e encontrou 56 registros que atendem essa condição. Ou seja, onde eu tenho critério de mês, novembro e maio, e preço abaixo de 3.000. Vamos limpar esse filtro. Limpei o filtro. Vou pegar agora aqui produto e eu quero acrescentar nesse produto, eu quero pegar somente violino. Seleciono violino. Ok, trouxe para mim. Eu venho aqui em preço e eu quero aplicar um classificar por cor. Eu posso construir aqui uma regra. Por exemplo, eu posso classificar o preço do menor para o maior. Ok, isso. Classifiquei do menor preço para o maior. Nós não estamos aplicando o critério de cor, somente a classificação. Quero classificar em ordem pelo país, de A a Z. Mesma coisa, eu tenho aqui Alemanha, Austrália, Bélgica, Brasil,
Lembrando que quando eu apliquei essa classificação, eu não limpei o filtro anterior. Eu continuo somente com os produtos violino. Eu posso voltar, selecionar tudo, OK. Se eu quiser, por exemplo, procurar aqui todos os produtos que começam por determinada letra, eu posso encontrar um filtro de texto. Começa com, termina com, contém. Todos que contêm o I. OK. Tudo que tem I, ele trouxe 176 de 371 registro. Se eu quiser encontrar, por exemplo, quantidade de unidades, apenas os que têm 10 unidades, eu também posso. Vai estar sobrepondo ao filtro anterior. Eu tenho, nesse momento, 2 filtros ativos e uma classificação. Tudo isso você pode construir através da opção de filtros. Se você quiser, você pode também, vamos limpar esses filtros, você pode criar um filtro avançado. O filtro avançado, ele vai pegar a sua planilha e vai copiar para um outro local. Vamos tentar trabalhar um filtro avançado. Olha só, eu vou pegar aqui esses mesmos cabeçalhos, Ctrl C, vou colar aqui do lado direito, está aqui. Vou criar uma nova planilha aqui, somente para a gente poder fazer o teste com os filtros avançados. Então, criei. Pronto, que é a Plan 3. Agora, eu vou vir aqui em filtro avançado e eu vou colocar os critérios que eu quero. Por exemplo, produto violino. Unidades, eu quero somente os que tenham 9 unidades. Ótimo. Posso entrar aqui agora em avançado. Estou selecionado a minha tabela original. É onde eu estou selecionado primeiro. Filtro avançado. Eu quero copiar essa lista para outro local. Onde estão os critérios? Os critérios estão aqui. Isso, selecionei os critérios. Eu quero copiar isso aqui para onde? Lá para o Plan 3. Ah, legal. Então, eu escolhi copiar para outro local, o intervalo da lista é aquele, o intervalo de critérios eu também selecionei, copiar para Plan 3. OK. Você só pode copiar os dados filtrados para a planilha ativa. Ah, legal, ele não aceitou? Então, vamos colocar aqui embaixo. Novamente, eu vou selecionar a minha planilha de origem, ou seja, sempre para você aplicar o filtro avançado, planilha de origem, avançado, copiar para outro local. Onde estão os critérios? Estão aqui. Estão aqui. Copiar para... Isso, para cá. OK. Perfeito. E agora eu levo para a outra planilha. Vou lá para o Plan 3 e colo. Já que ele não aceitou automático, eu trouxe manualmente. Está aqui o exemplo de filtros. Posso trabalhar com filtro manual ou filtro avançado. A classificação dos dados em sua planilha funciona da mesma forma que você fez utilizando o autofiltro. Quando você estava trabalhando com o autofiltro, você descobriu aqui a classificar de A a Z, de Z a A. Você pode fazer isso sem utilizar o filtro, que é usando o próprio botão de classificar. Se eu trouxer até a coluna desejada e clicar direto A até Z e de Z até A, ele aplica essa ordem, essa classificação na coluna que eu estou. Foi o que ele fez aqui agora, aplicando por data. Se eu vier aqui em país e colocar de Z para A, ele aplica país começando no Z até o A, em ordem decrescente. Agora, eu posso aplicar mais de um critério. Eu posso aplicar primeiro por data, depois por categoria e depois por produto, de forma semelhante que nós fizemos lá no filtro. Só que para fazer isso, eu tenho que entrar dentro de classificar,
é onde ele vai me abrir uma opção mais avançada, me permitindo escolher mais opções de classificação. Eu quero que você classifique primeiro por data, depois a data eu quero do mais novo para o mais antigo, ok? Depois eu quero que você classifique pelo produto do Z para o A. Ok, perfeito. Ele classificou data, depois ele classificou produto. Eu tenho aqui duas classificações. Você pode fazer classificação também por cor, dependendo da cor da célula, né, e outros detalhes. O mais utilizado é isso daqui, é a classificação. Você pode usar tanto a classificação rápida, estamos ainda na guia dados, quanto classificar com opções mais avançadas de classificação. Algo que acontece também com frequência é você precisar importar alguns dados de um arquivo texto, de um arquivo CSV, que são arquivos separados por vírgula, um arquivo separado por ponto e vírgula, etc. Eu vou abrir aqui no meu bloco de notas um arquivo abrir. Eu salvei esse arquivo aqui nas planilhas do curso, ele se chama dados para importar TXT, ele é um arquivo texto. Pronto. Se eu abrir aqui dentro do meu bloco de notas, eu percebo que eu tenho funcionário, código, nome, telefone, admissão. Eu tenho uma série de informações aqui. Só que isso aqui está num formato texto. Isso aqui não está no formato do Excel. E se eu precisar dessas informações dentro do Excel? O que eu posso fazer? Eu posso arquivo, abrir. Qual arquivo eu quero abrir? Já está na minha lista de arquivos recentes. Dados para importar. Duplo clique. Ótimo. Ele apareceu para mim uma opção chamada assistente de importação. Esse assistente de importação vai me auxiliar a puxar aquelas informações. Esse meu arquivo ele possui delimitação ou largura fixa? Esse meu arquivo ele possui delimitação. Eu tenho um tab separando uma coluna da outra. Existem alguns outros arquivos gerados por alguns sistemas que pode trazer esses dados tudo com largura fixa. Por exemplo, o endereço começa sempre na coluna 50. A cidade começa sempre na coluna 130 e assim por diante. Nesse caso, eu sei que é um arquivo delimitado. Então, eu vou usar o avançar. E como é que eu sei disso? Isso vai vir na documentação do arquivo que você precisa. O que separa esse arquivo? É uma tabulação, é o caractere tab. Pode ser que o seu arquivo seja separado por vírgula, por ponto e vírgula, etc. Esse aqui é tab. Avançar. Essa coluna ela é geral, geral, geral. Coluna data, outra coluna geral com código, geral, geral. Basicamente é isso. Concluir. O que o Excel fez? Ele abriu para mim aquele arquivo que antes estava no formato texto para mim trabalhar como planilha. Eu tenho todos os dados aqui para poder trabalhar como planilha. Isso que eu fiz foi importar dados de um arquivo TXT. Agora aqui eu posso trabalhar do jeito que eu quiser. Por exemplo, eu posso vir aqui e fazer uma soma de todos esses valores. Pronto, fiz uma soma. Eu posso aplicar funções nesse arquivo, eu posso pegar esses dados e jogar para outro lugar. O que eu fiz foi importar usando o assistente de importação aqui para dentro do Excel. Uma maneira também diferente de você importar é o seguinte: se eu pegar todos esses dados que estão aqui, Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C para copiar, se eu vier aqui e apertar Ctrl V para colar,
Nesse caso, já colou tudo correto, porque o Excel, por padrão, ele entende que o tab é a separação de uma coluna para outra. Então, o copiar e o colar aqui também funcionou para mim importar. Se esse meu arquivo ele fosse um arquivo separado por ponto e vírgula, por exemplo, eu já não ia conseguir colar isso aqui corretamente. Certo? Aproveitando esse arquivo, olha só o que eu posso fazer também. Uma dica legal sobre dados aqui. Você lembra quando a gente precisou separar nome e sobrenome? Olha o que eu posso fazer. Dados, texto para colunas. Dividir uma única coluna de texto em várias colunas. Eu posso pegar essa coluna aqui, que é a coluna nome. Eu vou até selecionar ela inteira aqui, ó. Coluna nome. Texto para colunas. Ele é delimitado, avançar por um espaço. Avançar, concluir. Substituí-los? Ok, sim. Ele pegou o nome e pegou o espaço e separou nome e sobrenome para mim. É um outro recurso aqui extra que você pode trabalhar com dados, que é transformar texto em colunas. É isso aí, nessa aula nós importamos um arquivo texto e depois de importado eu ainda quebrei esse arquivo usando o recurso de texto para colunas. Até a próxima aula. Nessa nossa última aula da sessão referente a banco de dados, eu vou te mostrar como você pode fazer a operação inversa. Porque na aula anterior nós fizemos uma importação, que é ler os dados de um arquivo formato texto. Agora, digamos que eu tenho uma planilha Excel e uma dessas planilhas desta pasta de trabalho, no caso, banco de ligações, eu preciso exportar. Quando que você vai precisar disso? Por exemplo, na sua empresa você precisa exportar a sua base de dados de clientes, que está numa planilha, para ser importada no programa que a empresa usa. Então, esse programa vai ter um formato para você importar. Na maioria das vezes, esse formato é um formato texto, separados por vírgula. E quando ele vai fazer a importação, ele faz uma relação de para, ou seja, o seu campo endereço aqui na sua planilha vai ser o campo endereço lá dentro do programa. Então, na maioria das vezes, se você pegar esses dados e jogar num formato texto, o programador, o responsável por essa implantação, por essa importação, vai conseguir trabalhar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa planilha, botão direito, e vou fazer uma cópia para uma planilha separada, criar uma cópia para uma nova pasta. Ok, pronto. Está aqui, só tem ela. Legal. Agora, eu vou salvar esse arquivo e no momento de salvar, eu vou escolher qual opção que eu quero. Salvar. Eu vou salvar isso aqui dentro do computador. Eu vou salvar isso aqui dentro de planilhas curso. Qual o nome dessa planilha? Dados exportados. Só que não é XLS. Eu posso exportar isso aqui para uma pasta de trabalho habilitada para macro, para um arquivo XML, para um modelo. Texto separado por tabulações é uma opção. Texto separado, um arquivo separado por vírgulas, o formato CSV. Comma Separated Value. Vou escolher esse formato. CSV, dados exportados.csv. Salvar.
Alguns recursos na sua pasta de trabalho poderão ser perdidos se você salvá-la como CSV. Quer usar esse formato mesmo assim? Ele só está me alertando que se aqui, por exemplo, eu tiver fórmulas, funções, não vão funcionar num texto puro. Não tem problema. Sim. Excelente. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o bloco de notas, está aqui, e vou abrir esse arquivo que eu acabei de exportar, só para mim entender como é que é esse formato dele. Então, vamos lá, abrir todos. Está aqui as nossas planilhas, dados exportados.csv. Isso, olha só, ele é um arquivo separado por ponto e vírgula. Eu tenho um monte de dados e separado por ponto e vírgula, que é o formato que eu escolhi para exportação. Todas as minhas 1000 linhas estão aqui. Acabei de exportar a minha planilha para um formato a ser importado por um outro software. Ok? É isso aí. Nessa nossa aula, nós vamos conversar um pouco sobre a construção de macros, certo? O que são macros? Macros são um conjunto de ações que você pode gravar para depois te permitir você executar novamente aquelas ações. Basicamente, você pode construir macros de duas maneiras. Você pode construir uma macro através de uma gravação, ou seja, você vai gravar uma macro e depois você pode executá-la quantas vezes você quiser. E uma outra maneira é você programar, é você desenvolver. O escopo do nosso curso é trabalhar com as macros da forma gravada. Porque para nós desenvolvermos, para nós programarmos uma macro do início, do zero, é necessário que você tenha conhecimentos de linguagem de programação. É claro que a linguagem de programação usada pelo Excel, que é o VBA, ou Visual Basic for Applications, é uma linguagem simples, é uma linguagem fácil e até mesmo não programadores, até mesmo usuários conseguem trabalhar, mas exige uma curva de aprendizagem. Ou seja, para trabalharmos com a parte de desenvolvimento é necessário um curso específico para desenvolvimento, para você aprender o que são objetos, propriedades, métodos, eventos, variáveis, comandos, laços. É uma série de conceitos que você tem que saber. Não tem como você cair do zero agora e começar a desenvolver. Mas eu vou te dar o caminho das pedras para você entender como é que você grava e edita suas macros. E com o tempo, você pode até mesmo, com um pouco de estudo, se você procurar aprender, você consegue desenvolver. Nós iremos montar um curso voltado só para desenvolvimento, onde você vai ter uma base de programação e construir macros através de desenvolvimento, mas é um curso separado. Primeira coisa que você precisa, então, para trabalhar com macros, para poder gravar essas macros, é você habilitar uma aba chamada Desenvolvedor. Essa aba Desenvolvedor, ela me permite trabalhar com macros, olhar as macros que eu já tenho criada. Eu já tenho aqui, nesse caso, nenhuma macro pronta. Eu posso gravar uma macro, posso fazer algumas configurações e até mesmo acessar o Visual Basic. O Visual Basic é o ambiente onde você pode construir, por exemplo, uma interface. Aqui eu posso construir uma interface e usar essa interface na parte programada. Você pode aqui também escrever um módulo, escrever aqui comandos. Você pode escrever comandos dentro aqui do Visual Basic for Applications. Certo? E quando nós gravarmos a nossa macro, quando nós gravarmos uma série de ações, uma série de passos, isso vai ser transformado em um código aqui dentro. Fechar, voltar. Só que para você fazer tudo isso, você precisa ter essa guia desenvolvedor. Acredito que no seu caso, a guia desenvolvedor ela está oculta. Aqui no meu caso, eu já habilitei essa guia.
Você se recorda que numa de nossas aulas anteriores eu pedi para você adicionar um botão de formulário? Esse botão foi colocado aqui, não foi? Do mesmo jeito eu posso habilitar ou desabilitar essa guia. Olha como é simples. Arquivo, opções. Dentro de opções, o que eu tenho? Eu tenho aqui personalizar faixa de opções. Dentro de personalizar faixa de opções, eu tenho a guia desenvolvedor. E no seu caso, essa guia vai estar desabilitada. Ela estando desabilitada, olha o que acontece. Ela não aparece. Se eu voltar em arquivo, opções e mandar habilitar, aqui dentro de faixa de opções, desenvolvedor, ok, ela volta a aparecer. E é isso que nós precisamos, porque o nosso próximo passo vai ser justamente gravar uma macro. Nós vamos construir uma macro. Então está aqui. Detalhe importante, vamos já salvar a nossa planilha. Salvar, computador, planilhas. Eu vou colocar o nome nessa planilha de teste com, ou melhor, aprendendo macros. Detalhe, o tipo de arquivo não vai ser uma pasta de trabalho do Excel comum. Ela vai ser uma pasta de trabalho habilitada para macro, ou seja, eu vou poder trabalhar com macro, vou poder gravar, construir, editar macros e salvá-las nessa planilha, que é o meu objetivo. Macro do Excel. Tanto é que o final do arquivo, a extensão não é mais XLSX, é XLSM. Tem essa diferença. Salvar. Perfeito. Então, nós já entendemos que macros são ações repetidas que você pode salvar e depois executar. Você pode executar isso aqui através de um atalho de teclado, através de um botão. E é o que nós faremos